Olá, sejam todos muito bem-vindos ao canal. No vídeo de hoje nós vamos dar continuidade à leitura deste livro, Vivendo entre Dois Tempos. Nós estamos no capítulo Deixai vir à minha mesa os pequeninos, não os embaraceis. Se você ainda não é inscrito no canal, te convido a se inscrever, ativar o sininho de notificação, para que sempre quando eu poste vídeos você já os receba, e também a curtir este vídeo, para que o YouTube entenda que ele é relevante e possa distribuir para ainda mais pessoas. Vamos continuar então a leitura? As condições da criança. Em Mateus capítulo 18, versículos de 1 a 6, Jesus fez as seguintes afirmações sobre as crianças. Se vocês não mudarem de vida e não ficarem iguais às crianças, nunca entrarão no reino dos céus. A pessoa mais importante no reino do céu é aquela que se humilha e fica igual a esta criança. E aquele que, por ser meu seguidor, receber uma criança como essa, estará recebendo a mim. Quando a estes pequeninos que creem em mim, se alguém for culpado de um deles me abandonar, seria melhor para essa pessoa que ela fosse jogada no lugar mais fundo do mar, com uma pedra grande amarrada no pescoço. A esse ponto, perguntamos, se uma criança não pode participar da ceia do Senhor, quem é que pode? Outra objeção a servir esse sacramento às crianças é a alegação de que a criança estaria praticando um sacrilégio ao oferecer um sacramento a alguém que sequer tem como examinar-se a si mesmo. É um receio de que estaria se comprometendo a integridade da divindade, sujando o santo. Ora, qual seria mais provável? A santidade de Deus santificar a criança que já é santa? 1 Coríntios capítulo 7, versículo 14. Ou as limitações da criança profanar Deus? Vamos ilustrar. A luz que brilha no fundo de uma fossa é a mesma que brilha numa montanha de neve. Essa mesma luz não se contamina no primeiro caso, nem fica mais pura no segundo. A luz é insuscetível desses tipos de alterações. Ela é sempre a mesma luz. Às vezes queremos proteger Deus, ajudar Deus, santificar Deus. Ele é imutável, sempre e eternamente santo. É claro que quando se tratar de práticas pecaminosas, nós estamos ofendendo a Deus, mas ele não se contamina. No caso concreto, estamos falando de uma prática lícita. Como ministrar a ceia às crianças? Cumpre aos pais reunir a família e com os elementos pão e cálice fazer o nexo causal, bíblico e teológico deles com a realidade que representam, dizendo enfaticamente: este pão é o memorial do corpo de Jesus, nosso Senhor e Salvador. Este suco de uva é a representação do sangue de nosso Salvador Jesus, aquele que deu a sua vida e foi crucificado em nosso favor, para a remissão dos nossos pecados. Ore com a família, direcionando a todos a contrição, arrependimento, confissão de pecados e gratidão e compromisso. Juntos comam do pão e tomem do cálice em memória de Jesus. Reafirme a promessa de volta de Jesus para buscar o seu povo, a nossa família, toda a igreja. Conclusão. Temos visto também a triste realidade de muitos filhos de crentes e até de pastores, afastados da fé por verem tantas contradições e inconsistências dentro da igreja. A ceia do Senhor, restrita aos adultos, sem uma explicação plausível e justa, é uma contradição e uma injustiça contra as crianças. Por que eles podem e eu não? Ensine a criança a ter gosto por Deus e quando ela crescer, outra coisa não lhe satisfará.
Deus forma a nossa vida espiritual por diversos meios e através de situações as mais variadas. A experiência da ceia é tremenda. Nossos sentidos são ativados e colocados em submissão àquele momento tão santo e profundo. Nossos olhos veem o pão e o cálice. Com nossos ouvidos ouvimos a ministração da palavra de Deus, fazendo uma ligação dos elementos com a pessoa de Jesus. Na sua morte, quando pegamos nas mãos os elementos, estamos numa relação de mais alta intimidade com o Senhor. Ali, representado, ao sentirmos o cheiro do pão e do vinho, nosso subconsciente coopera no armazenamento de mais realidade sacramental e simbólica. E ao degustar os elementos, uma sensação de que algo misterioso está se fazendo conosco no mais inexplicável dos ministérios divinos. Assim, somos formados em nosso caráter, em nosso falar, em nossa percepção, seja pela visual, pelo toque, pelo ouvir, pelo aroma, sentido e pelo degustar dos elementos. Deus está ministrando a nós e às nossas crianças. Deus escolheu seus meios de nos comunicar sua graça e a esses meios chamamos sacramentos. Tudo isso parece loucura, como diz Paulo. De fato, a mensagem da morte de Cristo na cruz é loucura para os que estão se perdendo, mas para nós que estamos sendo salvos é o poder de Deus, pois as Escrituras Sagradas dizem: destruirei a sabedoria dos sábios e acabarei com o conhecimento dos instruídos. Então, o que poderão dizer os sábios e os instruídos? O que vão dizer os grandes oradores deste mundo? Deus tem mostrado que a sabedoria deste mundo é loucura. Pois Deus, na sua sabedoria, não deixou que os seres humanos o conhecessem por meio da sabedoria deles. Pelo contrário, resolveu salvar aqueles que creem e fez isso por meio da mensagem que anunciamos, a qual é chamada de louca. Os judeus pedem milagres como prova, e os não-judeus procuram a sabedoria, mas nós anunciamos o Cristo crucificado, uma mensagem que para os judeus é ofensa e para os não-judeus é loucura. Mas para aqueles que Deus tem chamado, tanto judeus como não-judeus, Cristo é o poder de Deus e a sabedoria de Deus. Pois aquilo que parece ser a loucura de Deus é mais sábio do que a sabedoria humana, e aquilo que parece ser a fraqueza de Deus é mais forte do que a força humana. 1 Coríntios, capítulos 1, versículos de 18 a 25. Depois disso, algumas pessoas levaram as suas crianças a Jesus para que ele as abençoasse. Mas os discípulos repreenderam aquelas pessoas. Quando viu isso, Jesus não gostou e disse: deixem que as crianças venham a mim e não proíbam que elas façam isso, pois o reino de Deus é das pessoas que são como estas crianças. Eu afirmo a vocês que isso é verdade. Quem não receber o reino de Deus como uma criança nunca entrará nele. Então Jesus abraçou as crianças e as abençoou, pondo as mãos sobre elas. Marcos, capítulo 10, versículos de 13 a 16. O mundo bebe para esquecer. Os cristãos bebem para lembrar. Fazer isso em memória de mim. Vamos terminando então aqui a leitura deste livro. Nós fizemos a leitura dele inteiro, capítulo a capítulo. E hoje a gente termina aqui a leitura dele. Gostaria de saber de você o que ele mudou na sua vida, o que aconteceu de bom para você, o que trouxe esse livro para a sua vida. Coloca ali nos comentários e não esqueça de curtir este livro. A partir da próxima semana, nós vamos começar uma leitura de um outro livro, tão bom quanto este. Nós vamos ler este aqui, Excede, Pais e Filhos.
Então, eu desejo a todos vocês um abençoado final de semana e até a próxima!